Olá, pessoal! Hoje é a nossa quarta aula de departamento pessoal. O que a gente vai ver nessa aula é jornada de trabalho, tá? Na apostila, a aula de hoje está baseada na página 20 à página 22, ok? Então, vamos lá. Jornada de trabalho. O que é jornada de trabalho? Em qualquer atividade privada, a duração do trabalho normal não poderá exceder 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Então, o que significa? Um trabalhador normal, que trabalha registrado, tudo, ele tem aí um limite de horas trabalhadas, né? Que são 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tudo bem? Essas 44 horas semanais, elas podem ser distribuídas entre os dias da semana, tá? Então, olhem aqui embaixo a situação. Então, eu montei uma tabela dos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo de um funcionário que trabalha certinho 8 horas diárias, né? Então, se ele trabalha 8 horas diárias, ele entra 8 horas da manhã e fica até às 17 horas. Se você for contar, das 8 da manhã às 17 horas, dá 9 horas de trabalho. Só que esse funcionário tem 1 hora de serviço, 1 hora de almoço, quer dizer. Se ele tem 1 hora de almoço, então trabalhadas, ele trabalha 8 horas. Concordam comigo? Faz aí a conta, das 8 às 17 dá 9. 9 menos 1 hora de almoço, 8 horas. Então, ele trabalha 8 horas na segunda, tá? 8 horas na terça, 8 horas na quarta, 8 horas na quinta, 8 horas na sexta e 4 horas no sábado. Então, o que acontece? Se você for fazer 8 horas, né, diárias, vezes 5 dias da semana, que é de segunda a sexta, vai dar 40 horas. Gente, eu peço que vocês peguem a calculadora e façam comigo para que vocês entendam, tá? Porque em sala de aula, eu peço para os alunos pegarem a calculadora e ir fazendo comigo, para vocês entenderem. Então, eu peço que você não assista só o vídeo. Eu peço que você pegue a calculadora e faça isso comigo. Então, vamos lá, novamente. Se você colocar, conta nos dedos, das 8 às 17, vai dar aí 9 horas. Menos 1 hora de almoço, 8 horas. Faz a conta, 8 horas por dia, vezes 4 dias, vezes 5 dias na semana, de segunda a sexta, dá 40. Por isso que no sábado, esse funcionário vai trabalhar meio período. Das 8 ao meio-dia dá 4 horas. Então, ele faz 40 horas de segunda a sexta, porém, faltam 4 horas. E aí, ele faz 4 horas no sábado. Tudo bem? O domingo, eu coloquei aqui como DSR, tá vendo? O que significa DSR? DSR, Descanso Semanal Remunerado. O funcionário, ele trabalha 6 dias e a empresa paga o domingo para ele. Gente, quando você trabalha como mensalista, a empresa calcula o seu salário por 30 dias, tá? Porém, a gente não trabalha 30 dias, porque é muito difícil uma pessoa trabalhar de domingo, a não ser que ela tenha uma escala de trabalho diferenciada. Mas é difícil. Então, o que acontece? Mesmo você não trabalhando aos domingos, você recebe por ele, porque você recebe pelo mês fechado. Você recebe por 30 dias, você não recebe por 26 dias. Tudo bem? Então, o domingo você está em casa, tranquilo, mas você está recebendo. O seu domingo é o descanso semanal remunerado, tá? Ok, então, um funcionário, ele não pode trabalhar mais do que 8 horas diárias ou 44 horas na semana. E isso é um funcionário que trabalha de segunda a sábado. Jornada de trabalho noturna. A gente vai falar aí do pessoal que trabalha à noite. Como que funciona? O trabalho realizado à noite exige maior esforço do organismo humano,
por desenvolver-se em períodos normalmente destinados ao repouso do trabalhador. Por esse motivo, aplicam-se regras específicas para o efeito de duração da jornada. Considera-se: o horário correspondente à jornada noturna é das 22 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte. Uma hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos, e não 60 minutos. É acrescido no valor do salário 20% correspondente ao adicional noturno. Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Jornada noturna é para pessoas que trabalham à noite, tá? O nome já diz, jornada noturna, trabalham à noite. Uma pessoa que trabalha à noite, que tem uma jornada inteira noturna, que trabalha 100% à noite, ela vai trabalhar das 10 horas da manhã de um dia, das 10 horas da noite de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte, tá? Quem trabalha assim, professora? Quem trabalha assim? Pessoal que trabalha em hospital, que é 24 horas, pessoal que trabalha como segurança, que é 24 horas, policiais e assim sucessivamente. Muitas pessoas trabalham nessa escala à noite, né? Das 10 da noite às 5 da manhã. Ok? Se o funcionário trabalha das 10 da noite às 5 da manhã, você já sabe, ele tem uma jornada noturna. Por ele ter uma jornada noturna, ele ganha mais. Por que ele ganha mais? Porque a jornada noturna ela exige muito do sistema imunológico da pessoa, porque ela está trabalhando em horário que ela deveria estar descansando. E uma noite de sono, ela não é igual a um dia de sono, né? Uma noite de sono, você vai dormir à noite, não tem tanto barulho na rua, pelo menos não deveria ter. Mas quando você vai dormir de manhã, então suponhamos, você saiu do serviço 5 horas da manhã, até chegar na sua casa já são 7. Aí você vai dormir. Aí tem o carro do ovo, aí tem a criança que joga bola, tem a vizinha que grita com a criança, tem o vizinho que coloca som alto, né? Para fazer faxina. Tem as crianças que gritam na rua. Ixi, tem um monte de coisa. O calor, né? A iluminação do dia, de sol, essas coisas assim. Isso tudo não faz você ter um dia de sono tranquilo comparado a uma noite de sono, né? Uma noite de sono tranquila, onde esses barulhos aí não acontecem à noite, né? Ou pelo menos não deveria acontecer. Tá? Então, por isso que eles acabam falando que a jornada noturna ela exige muito do sistema imunológico, porque o funcionário, de fato, não consegue descansar tão bem quanto um funcionário que dorme à noite, tá? Então, por isso, existe para os funcionários que trabalham à noite um adicional, um valor a mais. Eles recebem uma quantia a mais aí por trabalharem à noite. Então, qual é o valor dessa quantia, professora? É 20%. 20% em cima do salário dele. Isso vai ser o adicional. Outro adendo é o seguinte: a hora diurna, né, 1 hora do dia, ela equivale a 60 minutos, não é isso? Pois então, a hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos, não 60 minutos, tá? Tem uma diferença de 7 minutos e meio aí, tá? Então, o funcionário trabalha 7 minutos e meio a menos e ganha como 1 hora completa. Ou seja, uma pessoa que trabalha à noite, ela vai trabalhar menos horas e vai ganhar mais, ok? Tudo porque exige muito do sistema imunológico dela. Então, algumas pessoas até pensam assim: professora, então é vantajoso. Você vai trabalhar à noite, você trabalha menos, ganha mais, né? É vantajoso. Tem gente que adora e tem gente que odeia. É vantajoso se você é solteira, se você é jovem, essas coisas. Mas pensa bem, se você é casado, se você tem filhos, olha aí, enquanto o tempo de você ficar em casa com seus filhos à noite, que veio da escola, com seu
seus pais, qualquer coisa assim do tipo, você está trabalhando. E o período que eles estão trabalhando, você está em casa, ou seja, você não vê mais sua família, né? Se você é solteiro e jovem, você vai namorar em que horário? Em que horário você vai namorar? Porque à noite você está trabalhando e de dia a sua namorada ou seu namorado está trabalhando. Então é bem complicado. Vai sair com os amigos, vamos pra balada. Vai pra balada como? Se você tem que trabalhar, entendeu? Então, assim, tem suas vantagens e suas desvantagens. Tem gente que adora trabalhar à noite e tem gente que odeia. Trabalhar à noite é mais tranquilo. Imagina uma pessoa que trabalha como segurança no banco. Uma pessoa que trabalha como segurança no banco durante o dia, além dele ter que ficar de olho para ver se o banco não vai ser assaltado, ele tem que ficar olhando a porta, aí trava a porta, aí tem que ficar aguentando o cliente desaforado, desaforo, ignorância. Uma pessoa que trabalha como vigia de banco à noite não tem mais funcionário trabalhando no horário que ele vai trabalhar, não tem cliente entrando e saindo, não tem porta giratória para ele ficar de olho, ele só fica ali tranquilo, até às vezes dorme. Então, assim, referente ao trabalho é tranquilo, mas e a vida pessoal? E a vida social, entendeu? Então, muitas pessoas falam, não, acaba saindo caro demais, prefiro trabalhar durante o dia e ter minha noite livre. Tudo bem? Então, eu dei aqui um exemplo para vocês. Acompanhem comigo e façam o cálculo na calculadora, por gentileza, tá? Um enfermeiro com um salário de R$3.000, com jornada noturna, terá R$600 de adicional noturno. Como que a gente chegou nesse valor? Então, tá aqui, ó. 3.000, salário dele, vezes 20%, deu aí 600. Peguem a calculadora de vocês e façam aí, ó, 3.000. Detalhe, gente, na hora de vocês colocarem na calculadora, você não vai colocar do jeito que tá aqui no slide não, tá? Na apresentação não. Você vai colocar 3.000. Você não vai pôr ponto, tá? 3.000, não. Você vai pôr 3.000. Por quê? Quando você pontua a calculadora vai entender que é R$3. Ele não vai entender que é 3.000, que você está pontuando milhar. Ele está achando que você está pontuando um valor menor. Então, ao invés de ser 3.000, vai ser R$3, tá? E aí o cálculo vai dar errado. Então, você vai colocar na sua calculadora assim, ó, 1.000 vezes 20 e aperta o sinalzinho de porcentagem. E aí vai aparecer aí R$600, tá? Então, um enfermeiro que trabalha à noite, numa jornada noturna, que tem um salário de 3.000, o adicional dele noturno, só porque ele trabalha à noite, vai ser de R$600, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Um segurança de banco com um salário de 2.300, com jornada noturna, ele terá um adicional noturno de R$460. Aí tá aqui embaixo o cálculo, ó. Você vai pôr na calculadora 2.300 vezes 20%. E aí vai te dar o valor de R$460, tá? Então, ou seja, uma enfermeira que trabalha durante o dia, ela vai receber só 3.000. Mas a enfermeira que trabalha à noite, ela vai receber R$600 a mais, só porque ela trabalha à noite. Um segurança de banco que trabalha durante o dia vai receber só 2.300. Mas o funcionário, o segurança que trabalha à noite, ele vai receber mais R$460. Então, assim, é bom, né? Tem aí um aumento significativo no salário. Mas também tem o outro lado, que é o lado e a família, e a vida social. Enfim, aí fica a critério de cada um decidir o que quer, o que é melhor para si. Ok, gente? Então, pessoal, acordo de prorrogação. Todos os empregados maiores, incluindo homens e mulheres, poderão ter a jornada diária de trabalho prorrogada mediante acordo individual ou coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, no máximo de 2 horas, respeitando o limite de 10 horas diárias. Essas horas serão acrescidas de, no mínimo, um adicional de 50% sobre a hora normal.
É possível a extinção total do trabalho aos sábados através de acordos individuais entre empregadores e empregados, desde que respeite as formalidades legais. Então, deixa eu explicar para vocês. Existe acordo de prorrogação de hora. Lembra que eu falei para vocês que o funcionário tem que trabalhar 8 horas diárias, 44 horas semanais, então ele trabalha das 8 às 17, de segunda a sexta, e sábado das 8 ao meio-dia, para dar as 44 horas? Então, também pode acontecer a extinção total do sábado, o funcionário trabalhar de segunda a sexta, se for um acordo coletivo da empresa, um acordo entre empresa e funcionário. Então, vamos supor, a empresa fala assim, a nossa jornada de trabalho é de 44 horas na semana e é de segunda a sexta. Se você vai trabalhar de segunda a sexta, você vai trabalhar horas a mais. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui embaixo, ó. Então, eu coloquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, o funcionário, ele entra 8 da manhã e sai às 18. 8 com 18 dá o quê? Dá 10 horas, né? Com 1 hora de almoço, ele trabalha 9 horas diárias, né? Ele trabalha 1 hora a mais, mas foi num acordo, ele está trabalhando 1 hora a mais para ele não precisar trabalhar no sábado, ok? Ok. Isso pode acontecer? Pode. Não ultrapassando as 44 horas na semana? Pode sim. Então, vamos fazer a conta, ó. Então, segunda-feira ele trabalhou 9, terça ele trabalhou 9, quarta ele trabalhou 9, quinta ele trabalhou 9, sexta ele trabalhou 8. Por quê? Se você fizer 9 horas diárias vezes 5 dias na semana, de segunda a sexta, vai dar 45 horas. Não pode ultrapassar as 45 horas, né? Tem que ser 44. Então, na sexta-feira, ele sai 1 hora mais cedo. Ao invés dele sair às 18, ele sai às 17. Aí dá as 44 horas de segunda a sexta. Tudo bem? Se ele trabalha no sábado, ele vai fazer 8 horas na semana, né? Todos os dias. 8 horas todos os dias. E aí vai ter que trabalhar 4 horas no sábado para dar as 44 horas. Se ele trabalha de segunda a sexta, ele vai fazer 1 hora de trabalho a mais, trabalha 9 horas diárias, porém vai trabalhar só até sexta-feira e na sexta-feira sai 1 hora mais cedo. O que vocês precisam entender é o seguinte: nem sempre a empresa vai te dar a sexta-feira para você sair mais cedo, caso você trabalhe de segunda a sexta. Às vezes pode ser qualquer outro dia na semana que você saia 1 hora mais cedo para dar as 44 horas semanais. Às vezes, o dono da empresa pode fazer você entrar algum dia da semana 1 hora mais tarde. Ou, às vezes, ele pode fazer o seguinte: 1 hora, pega aí a calculadora, 1 hora tem 60 minutos, né? Pega 60 minutos e divide por 5 dias. Vai dar 12 minutos quebradinho, né? Então, o que que acontece? Alguns chefes, né? Alguns empregadores fazem assim. Ao invés do funcionário sair às 18 horas, ele sai às 17h48. Ou seja, 12 minutos antes das 18. Entendeu? E aí ele sai 12 minutos antes na segunda, 12 minutos antes na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ou seja, ele saindo 12 minutos mais cedo todos os dias, dá os 60 minutos, dá essa 1 hora. Algumas empresas fazem isso, tá? Ou te dá um almoço de 1h12, né? Eu tenho 1h12 de almoço. Você tem 1h12 de almoço porque você vai sair todos os dias no mesmo horário e você trabalha de segunda a sexta. Esses 12 minutos aí que você está tendo a mais de almoço, ou saindo 12 minutos mais cedo, é por conta dessa 1 hora aí, tá? Ou entra 12 minutos mais tarde, ao invés de entrar às 8 horas, entra às 8h12. Pode acontecer também. O que acontece é que depois disso, você tem o sábado e o domingo livre. Tudo bem? Isso é um acordo de prorrogação de horas, que pode acontecer num acordo individual entre empregado e empregador. Mas o que eu quero dizer para você também de acordo de prorrogação é que acontece aí as horas extras, tá? O funcionário, ele não pode trabalhar mais do que 10 horas diárias. Isso até o presente momento referente às nossas leis trabalhistas. Porque pode acontecer de mais para frente isso ser alterado.
Então, o que acontece é o seguinte, se o funcionário trabalha 8 horas diária, né, e ele trabalha no sábado até às 12 horas, até meio-dia, ele pode fazer de hora extra até 2 horas de hora extra. Então, ele trabalha 8 horas, aí se ele faz 1 hora de hora extra, 9, se ele faz 2 horas de hora extras, 10 horas. Entendeu? Então, um funcionário que trabalha 8 horas diárias, ele pode fazer até 2 horas de hora extra. Um funcionário que trabalha 9 horas diária, ele só pode fazer 1 hora de hora extra, entendeu? Ele não pode passar de 10 horas de trabalho diária. Até o presente momento não pode. Mas isso, gente, é pela lei. Existe muita hora extra feito de forma errada, aquele jeitinho brasileiro, entendeu? Eu estou explicando para vocês a forma correta, a forma pela lei, tá? Mas que tem muita empresa que age de forma errada, age, tá? Essas horas extras, essas horas a mais que esse funcionário vai fazer, tem que ser pago um valor de, no mínimo, 50% sobre a hora dele normal, tá? Depois a gente vai ter uma aula só de hora extra, eu vou ensinar as contas para vocês, mas vocês têm que entender isso, tá? Se eu trabalho das 8 às 18, trabalho 9 horas diárias, e meu chefe pediu para eu ficar até às 19, essa hora a mais que eu estou ficando, que não é o meu horário de trabalho normal, ele tem que me pagar o quê? No mínimo 50% em cima da minha hora normal de trabalho. Porque eu estou fazendo hora extra. Se eu estou fazendo hora extra, eu tenho que ganhar dinheiro extra também. Ok, gente? Vamos para o próximo slide aí. Intervalos. Vamos falar aí sobre os intervalos. Para que servem os intervalos? Para evitar desgaste físico, psicológico e emocional do empregado. E, consequentemente, a queda da produção. A legislação impõe ao empregador a obrigação de conceder alguns intervalos ao funcionário. Então, o funcionário ele precisa de intervalos. Por quê? Porque ele precisa evitar o desgaste físico, psicológico e emocional. Às vezes você trabalha num lugar onde você não tem desgaste físico, mas exige muito da sua mente, exige muito do seu psicológico. Então, isso também desgasta. Estou cansada. Cansada do quê? Você fica o tempo todo sentada. Não é porque eu não trabalho carregando peso que eu não fico cansada. Uma pessoa que trabalha carregando peso, ela cansa o corpo físico dela. E uma pessoa que fica sentada na frente de um computador, ele não desgasta o corpo físico, mas desgasta a sua parte mental, muito problema para resolver, acaba ficando cansado mentalmente, né? Então, os intervalos eles servem para isso, porque um funcionário muito fadigado, muito cansado fisicamente, muito cansado emocionalmente, muito cansado psicologicamente, ele não vai produzir tanto, tá? Ele não produz tanto. Então, vamos supor, você chega na escola e está super animado. Aí você assiste a primeira aula muito bem, a segunda aula muito bem, vai chegando no final do dia, você já está ficando cansado. Você não aprende mais, você não entende mais com aquela facilidade, né? Por quê? Porque você está ficando cansado e isso aí acaba diminuindo o seu rendimento. Então, vamos lá. Vamos falar sobre alguns intervalos obrigatórios. Vocês viram para que servem os intervalos e agora eu vou falar os tipos de intervalos. A gente tem um intervalo entre jornada e um intervalo intra-jornada. O intervalo entre jornada é um intervalo que acontece entre uma jornada de trabalho e outra. É um intervalo que acontece entre um dia para o outro, tá? Intervalo entre jornadas após o término da jornada de trabalho em uma empresa, o empregado só poderá voltar à mesma empresa após o decorrer de 11 horas. Então, o que acontece? Hoje é segunda-feira, eu saí do serviço às 18 horas. Eu só posso voltar no meu trabalho na terça quando se passar no mínimo 11 horas, tá? Eu não posso entrar no meu trabalho no outro dia com menos de um prazo de 11 horas de intervalo, ok? Então, tenho que respeitar aí, no mínimo 15 horas. Qual é a média, professora, de afastamento de um dia para o outro? Uma média de 14 horas. É o tempo de você
sair e voltar para a empresa no dia seguinte, né? Uma pessoa que sai às 18 e volta às 8 no outro dia, ela tem aí um intervalo de 14 horas, tá? Mas o mínimo é 11 horas. E nós temos o intervalo intra-jornada. O intervalo intra-jornada é o intervalos que acontecem no decorrer da mesma jornada. Aí tá falando, ó, no decorrer da jornada, dentro da jornada, o empregador também deve conceder aos empregados intervalos para repouso e alimentação, que é a pausa para o almoço, a pausa para o café da tarde, essas coisas assim, tá? Isso a gente chama de jornada e de intervalo intra-jornada. Então, aquela pausa do almoço, ela é o intervalo. Aquela pausa do café da tarde é o intervalo. Tem empresa que dá intervalos, mais intervalos durante o dia para esses funcionários, né? E a gente vai ver aqui, ó. Acompanhe a tabela comigo. Aqui eu tenho, numa coluna, horas trabalhadas, e aqui eu tenho intervalo, o tempo de intervalo que esse funcionário ele pode ter. Então, vamos supor que a gente tem aí um funcionário que, por dia, ele tem uma jornada de 4 horas. Um estagiário, um menor aprendiz, tá? Então, por lei, ele não tem direito a ter intervalo, porque ele trabalha até 4 horas só. Tem empresa que dá intervalo, dá aí um intervalinho, só que aí esse funcionário depois vai ter que pagar esses 15 minutos, 12 minutos, 10 minutos, que ele teve uma pausa aí, tá? Mas, enfim, se eu como empregador quiser que a pessoa trabalhe direto às 4 horas, eu posso. Eu posso também fazer ele trabalhar 2 horas, ter uma pausa de 10 minutos e trabalhar mais 2 horas. Só que aí ao invés dele sair, sei lá, ele sai às 4 horas da tarde se ele não fosse fazer intervalo. E ele fez aí, né? Depois de 2 horas deu uma pausa de 10 minutos, então ele vai sair às 4h10. Ele vai pagar esses 10 minutos que eu dei de pausa para ele. Entendeu? De 4 a 6 horas. Então, vamos supor, um menor aprendiz, um estagiário, ele tem direito a quanto tempo? De 15 minutos a 30 minutos. Tem muitas pessoas que trabalham como call center que fazem aí essa jornada de 6 horas diárias no call center. E aí eles têm aí algumas pausas, né? Tem empresas que dá só uma pausa de 15 minutos, tem empresa que dá 2 pausas, cada pausa de 15 e 15, que dá os 30 minutos. Tem empresa que dá 2 pausas, cada pausa de 10, que aí dá 20 minutos. Enfim, o tempo mínimo para dar de intervalo é 15 e o máximo é 30, tá? Tem empresa que dá 3 pausas de 10 minutos, que dá os 30. Enfim, não interessa como que a empresa vai fazer. O que vocês precisam saber é que uma pessoa que trabalha de 4 a 6 horas, ela tem o mínimo de direito, né, de 15 minutos e o máximo 30 minutos. E uma pessoa que trabalha acima de 8 horas, que é uma pessoa que trabalha em horário integral, que a gente chama, né, das 8 às 17, das 8 às 18, que aí trabalha 9 horas, ela tem direito de 1 hora a 2 horas de intervalo. É muito difícil você ver uma empresa que te dá intervalo de 2 horas. Tipo, você tem 2 horas de almoço. É difícil, tá? O comum é você ver empresas dando aí 1 hora de almoço para o funcionário. Se você trabalha mais de 8 horas e eles te dão só 30 minutos de intervalo, não pode. Então, eles têm que pagar aí como hora extra esses 30 minutos que você não está fazendo de almoço, porque se você trabalha mais de 8 horas, o mínimo é eles te darem 1 hora de almoço, ok, gente? Então, se você trabalha aí mais de 8 horas, tem empresas que só dá o horário de almoço e pronto. Tem empresas que não, tem empresas que dão, sei lá, 15 minutos de café de manhã, aí tem 1 hora de almoço e depois 15 minutos de café da tarde. Então, você tem aí uma pausa de 1h30 durante o dia. Tem empresa que dá só a pausa do café. Você tem aí, então, 1h15 de intervalo. Tem empresa que não, que só dá a pausa do café da tarde. Mesma coisa, você tem 1h15. O que você tem que entender é, trabalho mais de 1 hora, a pausa é de... Trabalho mais de 8 horas, quer dizer, né? A pausa é de 1 a 2 horas. Ok? E aqui tem alguns exercícios para vocês calcularem aí, gente. Você vai calcular o adicional noturno dos funcionários para a gente praticar. Então, o adicional noturno é sempre você vai pegar o salário e vai multiplicar por 20%. Então, você vai fazer 1.000 vezes 20%, o resultado que der é o adicional noturno desse funcionário. Aqui você vai pegar 4.000,
vai fazer vezes 20%, vai ser o adicional e assim sucessivamente, ok? Façam os exercícios e depois me apresentem. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa quarta aula. Nessa aula a gente viu o conceito de jornada de trabalho, jornada noturna e intervalos. Eu recomendo que vocês pesquisem sobre a convenção e acordo coletivo, tá? Convenção coletiva e acordo coletivo. Pesquisem, porque vai ser importante para vocês para entender melhor as próximas aulas. Obrigado e até a próxima.